Um dos problemas mais comuns nos dias de hoje é a procrastinação. Ter que lidar com aquele sentimento que você poderia estar vivendo melhor, realizando mais, porém acaba só procrastinando os seus projetos e se frustra com tudo isso. Se você está se sentindo assim, então esse vídeo é pra você. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michelle D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Eu imaginava que em algum momento esse dia chegaria, porém eu não sabia que seria tão difícil falar sobre esse assunto, mas chegou a hora de nós falarmos sobre procrastinação e como amadurecer a nossa mentalidade para lidar com todo esse desafio, com todo esse excesso de informações aqui dentro do digital. Então, se você é empreendedora e deseja amadurecer aí a sua mentalidade e parar de uma vez por todas de procrastinar os seus projetos, fica aqui comigo até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo te ajudará. E para ser bem prática aqui, te ajudar em tudo isso, eu decidi separar em 3 etapas esse vídeo. Na primeira etapa, nós vamos entender o porquê você procrastina, qual o motivo, porque para fazer qualquer mudança, para mudar qualquer hábito na nossa vida, nós precisamos identificar a raiz desse problema. Já na segunda etapa, eu vou te mostrar uma forma de pensar que eu desenvolvi que mudou completamente a minha vida e a minha percepção sobre a procrastinação e que vai mudar a sua também. Mas eu já te adianto, talvez seja algo que você não está preparada para ouvir. E na terceira etapa, eu vou te contar como vencer a procrastinação e assumir de uma vez por todas o controle da sua vida. E para isso, é claro, eu utilizarei exemplos técnicos científicos aqui de estudos, ciências que estudam as relações entre a mente e o comportamento do ser humano. E claro, se você ficar comigo aqui até o final, você terá muito mais clareza de como lidar com tudo isso de uma forma prática e fácil. Existem 2 tipos de procrastinação. E a primeira delas é aquela procrastinação que você sabe que precisa começar algo, mas você nunca consegue começar. E a segundo tipo de procrastinação é quando você até começa a desenvolver aquele projeto, aquela ideia, tirar aquele teu propósito do papel, porém você não é constante, você não consegue dar continuidade àquele projeto. E nesses 2 casos, na maioria das vezes, o problema não é nem que a pessoa não sabe o que tem para fazer. Você até sabe que precisa ser feito, como fazer, o caminho para chegar até lá, porém você simplesmente não consegue fazer ou não consegue dar continuidade nessa questão que você começou. E um pensamento inicial que mudou completamente aí a minha forma de enxergar essa perspectiva da procrastinação foi entender que qualquer mudança na nossa vida só acontece a partir do momento que nós mudamos a nossa forma de pensar. Anotem essa frase: toda mudança acontece na sua vida quando você muda a sua forma de pensar. Esse foi o ponto inicial. Por quê? Para quem não sabe, eu sou engenheira civil por formação e eu passei por uma transição de carreira, porém eu procrastinei muito tempo esse sonho aí de empreender, de criar os meus conteúdos, de mentorar outras mulheres, de ter os meus próprios infoprodutos. O primeiro ponto que eu entendi durante a minha transição de carreira foi que se eu quisesse ter qualquer mudança na minha vida, eu ia precisar primeiro mudar a minha forma de pensar. Eu até atuei na minha área como engenheira civil, foi um período bem interessante ali da minha vida, eu tive bons aprendizados, mas em algum momento eu senti que aquilo não era algo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu me sentia sem ânimo, eu simplesmente ia me arrastando ali para o trabalho. Muitas vezes eu precisava demandar muito mais energia para fazer uma atividade simples porque não era algo prazeroso para mim. E é claro que na nossa vida a gente nem sempre vai fazer só aquilo que nos dá prazer, mas é importante sim se sentir realizado, se sentir feliz fazendo o que você faz, principalmente no nosso âmbito, no nosso ambiente profissional. E sabe quando você se sente sem ânimo, sem vontade de fazer nada e principalmente não consegue fazer o básico que precisa ser feito? Tudo isso acontece porque o nosso sistema dopaminérgico está hipoativo. Mas, Michelle, o que afinal é isso? Isso significa que o nosso nível de ativação de dopamina está baixo. E é a dopamina que é responsável por trazer esse ânimo, por trazer essa energia e nos tornar pessoas ativas. Claro que a dopamina tem outras várias funções dentro do nosso organismo, mas a principal função da dopamina é sim liberar energia, liberar prazer para que a gente consiga realizar as nossas tarefas. E falando da dopamina, nós tocamos em um ponto central da procrastinação, que são os hiperestímulos. E o que é o hiperestímulo? O hiperestímulo basicamente é você se sentir extremamente superestimulado a ficar constantemente fazendo aquilo. E uma das maiores fontes de hiperestímulo hoje provavelmente está aí na sua frente,
que é o nosso celular. Até porque as redes sociais hoje foram feitas para reter a sua atenção, para chamar a tua atenção e que você permaneça muito tempo dentro delas. E esse hiperestímulo aí das redes sociais, ele ativa, na verdade, aquele nosso sistema de recompensa, que é algo fácil, é algo prazeroso, e é isso que faz nós ficarmos horas rolando a nossa tela ali, seja em algum aplicativo. A rede social, ela traz essa sensação de uma recompensa prazerosa e ao mesmo tempo fácil. Por quê? Demanda pouca energia, você simplesmente ficar ali rodando o seu dedo na tela incansavelmente. E aí, automaticamente, nós paramos a nossa vida, procrastinamos os nossos projetos para ficar olhando a vida de outras pessoas acontecer, ficar consumindo um conteúdo que muitas vezes não agrega em nada na sua vida. Um ponto interessante de recompensa no nosso cérebro é que ele adora uma novidade, ele adora ficar sempre ligado, especialmente se essas novidades não te obrigam a pensar, a gastar energia ali fazendo aquilo. Por exemplo, é muito mais difícil levantar de manhã e ir para academia do que simplesmente acordar, ficar na cama e ir rolando o celular ali eternamente. E em meio a alguns artigos que eu li, alguns estudos que eu fiz, eu descobri que sim, nós somos procrastinadores por natureza. Isso está no nosso instinto mais primitivo. A nossa mente, ela sempre procura poupar energia, até porque isso vem muito do instinto de sobrevivência, de fazer o básico apenas para sobreviver. E talvez você não queira ouvir isso ou não está preparada para ouvir o que eu vou te falar agora, porque sim, nós estamos sofrendo com esses hiperestímulos, com esse excesso de informações constantes aí para nossa mente. Isso muitas vezes é cansativo mentalmente para nós. Ter acesso a esses estímulos intensos, constantes e de forma rápida faz com que assistir um vídeo como esse muitas vezes seja extremamente difícil para você prestar atenção. Aí você simplesmente espera que alguém te traga magicamente um milagre, ou ainda que te fale que ler, ter hábitos saudáveis, trabalhar, estudar é muito mais difícil do que sentar e assistir Netflix. E isso é um delírio, porque nós sabemos que não existe. E a única maneira de você parar de procrastinar é aceitar um fato. Não existe mudança no conforto. Anotem essa frase. Não existe mudança no conforto. Se você quer vencer, você precisa fazer acontecer. Você precisa aprender a sentir prazer nas atividades, nas tarefas mais simples do nosso dia a dia. Em um mundo de prazeres efêmeros, parece que tudo tem a obrigação de ser simples, gostoso e rápido, sendo que, na verdade, toda a mudança causa algum desconforto. Ela incomoda mesmo, ela surgiu para incomodar. Tem uma frase que eu sempre falo e que ela é extremamente necessária para qualquer situação, que é: primeiro você faz, depois você evolui. Se a tua procrastinação é aquela que você não consegue fazer algo, que você não consegue simplesmente tomar uma atitude inicial, lembre dessa frase: primeiro você faz, depois você evolui. Todo primeiro passo, ele tende realmente a ser mais difícil. Por exemplo, quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, sair do CLT para conseguir empreender, foi um desafio e continua sendo um desafio diário, porque só quem é empreendedor e está me ouvindo agora sabe como é desafiador. Não é fácil. E foi aí que eu entendi. Quando você ama mais o conforto do que a mudança em si, então você nunca vai mudar. Existem pessoas que são assim. Elas simplesmente estão insatisfeitas, reclamam ali da vida que levam, parece que estão sempre se arrastando, parece que as coisas nunca funcionam para essas pessoas, mas elas simplesmente não querem mudar. Elas não querem sentir o desconforto da mudança. E é aí que nós percebemos que não, essas pessoas não querem mudar. E aí, é claro, eu preciso te dizer que nada que eu diga, nada que você diga para essa pessoa terá efeito sobre ela, porque de fato ela não quer se sentir desconfortável com a mudança. Lembre-se, a mudança só é possível quando nós aprendemos a dizer adeus a quem nós fomos ontem. E se você quer mudança, você precisa sim primeiro mudar a forma com que você pensa. E para mudar, cabe a nós aceitar que essas despedidas, elas são difíceis. Saber dizer adeus para quem nós fomos no passado causa um certo desconforto. E para vencer a procrastinação, olhe agora para o seu ambiente. Como ele está? Como está a sua casa? Como você está construindo a vida aí ao seu redor? Você está cheio de distrações? O que é mais interessante?
são essas distrações ou fazer aquele post para divulgar o seu trabalho na internet, gravar aquele vídeo que você está procrastinando? O que é mais interessante aí para você? Alcançar uma meta que você anotou no papel lá no começo do ano, ou simplesmente ficar assistindo stories de outras pessoas que não agregam em nada na sua vida? Enquanto as distrações forem mais interessantes do que o tédio de sentar e fazer acontecer, você vai continuar procrastinando. Eu posso te passar milhares de técnicas, inclusive algumas delas eu citarei logo na sequência, mas o importante se desligue das distrações e foque no que precisa ser feito. Ai, Michele, mas nossa, eu nunca mais vou poder ficar assistindo os stories. Claro, gente, que podem ficar assistindo o quanto vocês quiserem. Porém, primeiro as obrigações, depois as distrações. Anotem isso porque isso também mudou a minha vida. Primeiro as obrigações, depois as distrações. Para você parar de procrastinar, você precisa aceitar e entender que sim, existem algumas estratégias, as quais eu quero falar para vocês aqui ainda. Porém, eliminem as distrações quando você está procrastinando, quando você tem tanta coisa acumulada aí na tua mente para fazer. Primeiro as obrigações, depois as distrações. Eu quero mostrar para vocês aqui agora quais foram as estratégias que eu consegui aplicar para reduzir aí a quantidade de informação que eu tinha na minha mente e parar de uma vez por todas de procrastinar. Todas essas estratégias de alguma forma conseguiram me ajudar. E a primeira delas é enxergar valor naquilo que eu estava fazendo, perceber o quanto é importante as atividades mais simples, mais básicas que você faz aí no seu dia a dia. Segundo, entender o porquê que você está procrastinando. Perceber o motivo. Analisar por que eu estou evitando, por exemplo, responder aquela mensagem, sendo que eu sou adulta, eu tenho responsabilidades e eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Terceiro, se livrar das distrações ao nosso redor. Dificulte o acesso. Se você tem dificuldade de sair das redes sociais, coloque em outro cômodo, coloque dentro de uma gaveta, coloque uma chave, dificulte o teu corpo a ter acesso a essa distração em específico. E por último, tenha uma agenda, anote as suas obrigações em algum lugar, as suas atividades. Não fique forçando o seu cérebro a lembrar de algumas coisas simples, sendo que você pode anotar. E se você chegou até aqui, gratidão enorme para você que me assistiu. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, trouxe algum insight, deixa aqui nos comentários qual foi esse insight. Clica no botão de curtir se te ajudou. E se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento, já se inscreve aqui no canal. E lembre-se sempre, a mudança só é possível quando nós mudamos primeiro a nossa forma de pensar. Deixarei outros vídeos aqui que podem te ajudar também aí nesse assunto. Espero muito que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.